E aí? Quando a gente chega em Câncer, a gente consegue já começar a misturar os elementos, porque a gente já encontrou os 4 primeiros níveis dos 4 elementos. Com Touro, terra e água, a gente faz um aspecto natural representando o seguinte: à medida que você reconhece o seu corpo, os seus talentos, as suas habilidades, Touro, você tem a capacidade e deve nutrir e cultivar aquilo, juntando terra com água. Assim como uma planta, né? A planta só na terra, ela fica seca e árida e não tem a fluidez que é necessária junto do elemento água. Então, o elemento terra e o elemento água a gente joga na polaridade yin porque tem a ver com o ritmo da natureza. Eu já venho falando isso. Com o elemento ar de Gêmeos, existe uma transição, vamos dizer assim. Não existe um conflito natural, não, mas água e ar também não se misturam, vamos dizer assim. Porém, não existe um conflito direto, porque é um signo que está do lado do outro. A não ser quando existe um aspecto muito exato ali. Um dia a gente fala disso. Mas o que eu quero trazer aqui é o primeiro conflito natural que a gente encontra na nossa vida, que significa família versus individualidade, que significa Câncer versus Áries. Lá em Áries a gente entendeu que a gente precisa pegar a nossa vontade, a nossa bússola natural, aquilo que nos torna único, a nossa motivação e ir para o mundo nas nossas conquistas, o elemento fogo. Aqui em Câncer a gente encontra família, principalmente a questão materna, relacionada à lua. Mas vamos colocar como família num geral. Existe um conflito natural para todas as pessoas, em maior ou menor grau para umas e outras, entre e aí, você vai se manter em família, num ciclo de segurança, ou você vai para o mundo encarar a sua individualidade e se desenvolver. Algumas pessoas têm mais dificuldades do que outras. Por exemplo, uma pessoa que tem muito apego à família pode ter dificuldade em se desvencilhar desse ninho para poder encarar a vida. Isso é natural, entende? A gente encontra no zodíaco questões inerentes ao ser humano, porque a gente está falando de arquétipos, certo? Então aqui, o primeiro conflito que a gente encontra entre Áries e Câncer dizendo: e aí, vai voar? Vai se construir? Vai se garantir sozinho ou vai continuar no ninho? E o que acontece se a pessoa continua sempre na segurança, no lar, na base? De alguma forma ela vai manter a vida de forma confortável, maravilha. Mas isso entra em atrito contra a criação de si mesmo, a criação da própria identidade no mundo. Pois é. Em termos de regência, a gente vê da seguinte forma: se Áries é regido por Marte e Câncer é regido pela Lua, a gente vê um atrito entre a sua individualidade e a sua mãe. E aí a gente volta lá no complexo materno que eu já falei. E o que isso significa, né? Se Marte é o nosso ímpeto de ação, nosso guerreiro interior, e a Lua é a nossa mãe, a nossa familiaridade, para poder a gente conseguir ir para o mundo e desbravar de alguma forma, precisa ter esse enfrentamento, como eu disse, e de alguma forma esse corte. Para alguns vai ser mais difícil do que para outros. Às vezes a mãe dá o apoio. Só que quando é uma mãe muito castradora, ou narcisista, ou dependente emocional dessa pessoa, é meio que assim, é um apoio, mas eu não estou apoiando tanto não, sabe? Eu vou fingir que eu apoio desde que os seus passos sejam controlados por mim. Esse é o complexo materno, no seu lado negativo. E isso é uma questão inerente a todos, como eu disse, em maior ou menor grau. A mãe é o nosso primeiro atrito. Vou deixar claro, não estou dizendo que a mãe deve ser combatida e destruída e você tem que cortar laços familiares. Não. A gente tem que considerar todos os signos. E os signos, eles brigam entre si e eles harmonizam entre si. Assim como os 4 elementos entram em conflito entre si e se harmonizam entre si. Água e terra, fogo e ar. Mas o que acontece se a pessoa permanece ali naquele complexo, né? Sempre naquele ninho, sempre na questão familiar, sempre
é voltado para o signo de Câncer. Ele de alguma forma fica aprisionado. Lembra lá de Hefesto? Ele tinha problemas naturais com a mãe dele, de rejeição e etc. Ele, no mito dele, ele ficou preso numa caverna escura por muito tempo. Isso representa aquela parte nossa, aquele momento da nossa vida em que a gente não vai para o mundo realizar e fica preso ali em conflitos internos. Quando a voz dessa mãe, desse complexo, é muito mais alta do que a sua, ela te devora. E mais uma vez, isso é uma questão natural. Para poder você resolver, tem que ter fortalecimento. A gente vai falar como que isso acontece. Esse fortalecimento, ele acontece primeiro. Você tem que buscar autoconhecimento e saber quem você é e o que você gosta. E isso pode, muitas vezes, talvez deve entrar em conflito com família. A não ser que você queira viver agradando. Você vai pagar um preço por isso. Não é legal. Então é assim, e aí? Vai se manter na segurança ou vai para ação? É difícil. Por isso que existe esse atrito natural entre Câncer e Áries, entre mãe e indivíduo, entre Marte e Lua. E aí o que acontece? Qual que é o preço que a pessoa paga se ela se mantém sempre na zona de conforto, ali no ninho, né? Ela vive de alguma forma sempre no arquétipo que a gente falou lá em Gêmeos, do eterno jovem, do puer eternus. É como se a pessoa não crescesse e vivesse no mundo da imaginação esperando ser saciado por essa mãe. E aí vai gerando uma frustração também natural de, chega um momento que ou você faz por você mesmo ou fica um negócio nocivo para sua saúde psíquica. E aí você sempre se mantém de alguma forma infantilizado, sabe? Você não vai pro mundo, você não vai encarar as coisas e as dificuldades e o peso que a vida pode ter. Porque você tá ali no colo da mãe eternamente. E o que significa a mãe aqui, né? A gente vê representada a mãe no mapa como a lua, como eu disse, né? E a lua representa a nossa língua materna. O que significa uma língua materna? No sentido conhecido da palavra, a língua materna é aquilo que você aprendeu, o país de origem que você nasceu, sabe? E ali você aprende a sua língua materna. Mas a nível pessoal, a língua materna é representada pelo signo da lua. Então você tem a naturalidade naquele signo. Aquilo é a sua língua materna, a sua forma de maternar. E o signo da lua, ele é extremamente paradoxo. O que é um paradoxo? É uma coisa que existe junto de outra, mas que aparentemente não se dão bem. Então, ao mesmo tempo que a lua representa essa zona de conforto, essa língua materna, isso que você, de alguma forma, tem como algo natural, representa também, no lado negativo, a zona de conforto, onde você não avança, onde você fica girando em ciclos. Então aqui, vamos recapitular. Existe o conflito natural entre família e indivíduo. E aí, olha só, você veio de uma família, você tem as suas raízes, você tem a sua origem, a sua ancestralidade, você precisa honrar isso de alguma forma, ao mesmo tempo que você precisa se garantir sozinho, ir para o mundo e fazer as coisas à sua maneira, mesmo e principalmente se isso for conflituoso em relação à sua família, porque isso é um passo natural da vida. É um conflito natural. E em relação a touro, em relação a você reconhecer os seus talentos e aquilo que você tem, se touro é eu tenho, câncer é eu cuido. Então você vai cuidar do que você tem. Porque se em touro a gente encontra o amor próprio, em câncer a gente encontra o amor familiar. Vamos continuar, eu quero continuar dando exemplos sobre isso aqui.